Embora relutante, mas aceitando seu destino, Minnie casa-se com Alexandre, herdeiro do trono Romanov, e tornando-se então a imperatriz da Rússia. Com a morte do marido, o filho Nicolau ascende ao trono, tornando-se o czar. E com ele vem junto a esposa que é fortemente influenciada pelo Rasputin. É aí que começam os conflitos e o grande desafio de Minnie, que agora é Maria Fedorovna, e que fará tudo que estiver ao seu alcance para proteger o filho e, claro, o império, que agora está em risco com a Revolução Bolchevique, a ameaçar a paz da família imperial. A Imperatriz Romanov é da autoria de C.W. Gorgener, um autor de ascendência espanhola que mora na Califórnia e já vendeu mais de 500 mil livros. Os seus romances históricos têm lhe valido os mais diversos elogios, parte da crítica internacional, e a culpa é do intenso trabalho de pesquisa que o autor leva a cabo para escrever todas as suas obras. Bem-vindo, leitor! Hoje a gente vai conversar sobre o quinto livro da lista do Desafio Pessoal, onde eu me propus esse ano ler mais romances históricos e ficção histórica. Imperatriz Romanov é o quinto livro dessa lista, revivendo o segundo livro do Gorgener que eu leio e batendo assim com o martelo que ele realmente foi uma grande surpresa esse ano nos autores que eu conheci e tô amando a escrita. Fato que comprei já mais 2 livros para o Revivendo do próximo ano. Não sei que altura você está vendo esse vídeo, já devo ter soltado por aí um vídeo onde eu mostro as minhas aquisições e um grande spoiler do Revivendo nesse projeto. Eu vou deixar aqui uma playlist de todas as resenhas desse desafio, onde eu leio romances históricos e ficção histórica, e tem sido uma descoberta pancada atrás da outra, porque é cada coisa que eu não sabia, é cada posicionamento, é cada figura histórica. Assistam a playlist logo que terminar esse vídeo, tá? E não esqueça de deixar aqui um gostei e se inscrever no canal se você não é inscrito, para quando surgir mais vídeos dessa playlist você ser avisado. Pouco sabia dessa imperatriz, eu não sabia quase nada. Como Marlene, minha última vivência literária com o Gorgener, não conhecia e fiquei assim muito surpresa. São personalidades totalmente diferentes e ao mesmo que são, tem lá um quê de proximidade. Nessa lista, coincidência ou não, eu botei muitas mulheres, então são personalidades muito fortes. O Gorgener escreve mais sobre, nesse sentido aqui, personalidades mais pop, que tiveram foram muito importantes, relevantes na sua época. O olhar e a escrita dele faz com que a gente viaje literalmente para esse tempo e compre a narrativa da personalidade que ele se propõe a falar e retratar a vida. Eu pouco sabia da família Romanov, pouco sabia da importância que essa família tinha para a Rússia e para a história da Europa. Sabia do fascínio das pessoas perante essa família, porém eu estava longe de imaginar a teia que envolvia os acontecimentos e as relações que iriam acontecer a partir de então. O último caso que eu soube dos Romanov, que me deixou assim um pouco impactada, foi uma série na Netflix, eu não sei se ainda está lá no catálogo da Netflix, onde falavam dessa história e um recorte, né, sobre algo muito sério que vai acontecer aqui dentro dessa história. E eu achei uma coisa assim do outro mundo. Mas ler como começou e como se desenhou o que viria a acontecer com essa família foi muito difícil, e já vou adiantar vocês, para mim. Eu já vinha de uma leitura muito difícil, que foi a leitura de As Filhas de uma Era. Mais uma vez, As Filhas de uma Era me introduziu de uma forma, eu consegui sentir todo aquele sofrimento daquelas pessoas, e com o tempo entre costuras eu já não senti tanto isso, eu consegui ler a história dissociada do que estava acontecendo. Mas como filha de uma nova era, a Imperatriz Romanov, o Gorgener fez com que eu novamente, como Marlene também, entrasse nessa história sem reservas. E quando eu digo sem reservas, é que foi difícil de digerir cada página. Eu sei que tem muita gente que amou a leitura desse livro, que foi até um livro
que tirou da ressaca, mas sinceramente para mim foi muito difícil. O livro começa com a Minnie, como ela é chamada pela família, no alto dos seus 15 anos, vendo a irmã dela se preparando para o casamento. A família da Minnie, aquele meio da regência, mas era menos, né? Eles viviam mais próximos, tinham uma vida ali na Dinamarca um pouco modesta em relação, a gente vai acompanhar aos outros reinos, como da Inglaterra e da Rússia. Nessa primeira parte do livro, ele quis mostrar quão forte essa moça, tão rebelde, tão difícil de se dobrar, tão teimosa. E isso, essas características, vão ser necessárias para o que vem para Minnie no futuro. Acompanhar esse momento da adolescência da Minnie e como ela, querendo ou não, se tornava um pouco egoísta em relação à sua família e não gostar de mudanças. Mal sabia ela que no futuro a vida dela ia ser um turbilhão de coisas. E muitas vezes inflexível nas suas questões pessoais e sobre suas convicções. Teve momentos aí que eu chorei. Uma coisa aconteceu que eu não estava esperando aquilo. Como eu entrei nessa história totalmente um pano branco, né? Eu não conhecia muito mais do que eu contei aqui pra vocês. Tudo que foi acontecendo foi uma surpresa pra mim. Depois disso que aconteceu, ela realmente se casa, ela realmente se adapta. A gente vai acompanhar o dia a dia dela na Rússia, o amor crescente que ela vai começando a sentir pelo povo russo. Vamos ver aqueles bailes, aquela ostentação que essa família na Rússia tem, como esse povo sofrido e como tudo aquilo foi acontecendo, isso pela ótica da Minnie na vida, até chegar, de fato, as brigas, as intrigas entre família, o esbanjar dessa família toda, sem se preocupar com o povo deles, a adoração desse povo por essa família. E eu achar estranho que muitos deles nem eram russos e pensar que eles, a partir do momento que começaram a casar com princesas de fora, misturaram ali a ascendência deles russa. Você vai acompanhando tudo isso e o contraste que mesmo sutil o autor colocou aqui da pobreza, né, em relação a essa pomposa riqueza que eles tinham. Essa coisa de achar que eles eram os próprios enviados de Deus ali na terra. E aquele povo tão humilde, estilizado, tão sofrido, tão faminto. Contraste incrível entre a pobreza extrema e a riqueza opulenta que os Romanov tinham ali eu sentava durante muitas décadas. Indo para as minhas considerações, porque eu acho que muito do que você vai ler é uma viagem muito grande, é um trabalho de pesquisa do Gosnell mais acentuado ainda. Eu devo dizer que para mim estava claro do que ia acontecer ali, né? A gente tem uma passagem de tempo muito grande dentro dessa leitura. Então, em um momento a gente está na adolescência, depois ela casa, mas tem muita, eu estou resumindo muito, né, o que aconteceu, porque acontece muita coisa dentro dessa história. O autor conta pra gente nas páginas finais, e isso é um feito, porque o Gosnell, nos últimos livros que eu li dele, não tinha bibliografia. Ele não tinha nenhuma nota do autor. E nesse livro, ele deixa no pós-fácil e nos agradecimentos coisas incríveis. Então, se você tiver a oportunidade de gostar dos Romanov, não deixe de ler esse livro. As fontes que ele teve e a forma como ele escreveu esse livro, e até nos agradecimentos, são coisas riquíssimas que você vai engrandecer mais a tua leitura, mas só leia depois terminar realmente de fato o livro. No pós-fácil a gente vai saber o que foi que aconteceu com cada Romanov, como foi o apanhado da pesquisa. Então, se você não conhece nada dos Romanov e quer começar, eu sugiro começar por aqui, que aí você vai ter um panorama do todo, pelo menos da imperatriz e da importância que ela teve, de uma fibra moral imensa, de posicionamento flexível, conta como ela tinha uma empatia muito grande pelas pessoas mais pobres. Não que ela de fato fosse, nossa, a Madre Teresa, ela era humana. Confesso que lendo a história, os conflitos que ela tinha com a nora dela, às vezes eu achava um pouco de implicância com a nora. Isso acaba realmente afastando a gente. Nesse ponto aí, eu vi que o autor não quis endeusá-la, nem fazer dela um baluarte e mostrar todas as vulnerabilidades dela dentro da história. Conhecer a Maria Fedorova através do olhar de Gosnell foi uma coisa ímpar. Então a gente vê novamente aquela opulência, aquelas festas que eles davam, todo aquele dinheiro. Então você nota na leitura o que vai acontecer depois dali. De tanto você bater numa parede, uma hora aquilo explode e vira uma revolução como aconteceu, é de chocar, é de deixar você consternada.
não concordei com o que fizeram com a família depois, com a sucessão, porque eu acho que foi muito olho por olho, dente por dente. E você vê até onde ela estava depois de toda a derrocada. Não é uma leitura fácil de se fazer, é uma leitura muito melancólica, é uma leitura onde tem a crueldade e o descaso. Eles andam ali lado a lado dentro dessa leitura. Por mais que pelo o ato de ler, de acompanhar a história, tendo a ficar do lado dos Romanov, pela trajetória e pela narrativa do autor, é muito complicado, porque o descaso com que essa família lidou todos esses anos com essa gente que era mais do que povo da Rússia, eram os súditos dessa família. Eles realmente adoravam essa família. Quando passou por um período em que se acostumaram a só sugar do trabalho dessas pessoas, da falta de informação dessas pessoas, e viveram nessa bolha, não tem como também eu ficar do lado das atrocidades do que essa revolução fez com essa família e também novamente com o povo russo, porque eles acabaram, onde você vê uma ferida aberta e vai cutucar fatalmente os resultados e tudo que veio depois, sofreu o lado mais fraco. E o lado mais fraco nessa história era a população russa, né? E o que essas pessoas que tinham certos interesses políticos, porque no fundo é isso, né? São os interesses políticos que vão nortear toda a crueldade que aconteceu com essa família. Eu acho que a primeira leitura que eu finalizei, onde eu não consigo ter um posicionamento fechado. De que lado? Eu sou um pouco binária nesse sentido, de ficar do lado de um, do lado de outro. Às vezes, calha de eu conseguir dissociar e olhar com um distanciamento. Não é o caso dessa história, porque quem lê, e aqui eu peço que você entenda que eu não sou uma especialista, o meu olhar diante dessa leitura, a minha opinião, foi somente baseado nessa leitura, ok? Então, se você é especialista nos Romanov, se você tem mais a acrescentar, deixa aqui nos comentários e a gente está sempre aprendendo. É uma leitura que difícil de fazer, mas eu gostei de tê-la feito. Fez eu ter um olhar, entender coisas que eu apenas suspeitava e não tinha noção. E conhecer Maria, entender essa coisa de vilã e mocinha nas facetas dessa personalidade dela. Às vezes, durante a leitura, eu senti um pouco de sarcasmo de minha parte, como leitora, entendendo que estava tendo a maior confusão do mundo lá e ela estava o quê? Saindo de férias para viver em outro país e aquilo tudo estava acontecendo e a bonita estava lá saindo e deixando com os filhos a responsabilidade. Mas depois, já pro final do livro, você vê a responsabilidade, essa coisa dela realmente ter vestido a camisa da Rússia e se preocupar com aquelas pessoas que estavam lá, com o povo dela, até no último momento. Mesmo que as pessoas não tivessem feito tudo o que ela tinha pedido, mas nós vemos aí uma mãe, uma esposa e uma imperatriz com uma personalidade extremamente forte, com um posicionamento político extremamente forte também e fechado. Muito difícil no futuro lidar com ela também, pelo que eu soube. Era naquela época uma celebridade entre a Europa pelos seus posicionamentos humanistas também que ela tinha, principalmente com os refugiados russos que saíam daquela confusão estava tendo ali. Então a gente também tem um pano de fundo histórico e vê ali o que está acontecendo na guerra com os alemães naquele período, a raiva dos dinamarqueses com esses alemães, talvez a nora dela sendo de ascendência alemã tenha também, isso aqui é só suposição minha, refletido nessa antipatia que a Minnie tinha por ela, antes mesmo dela sonhar você quer ser nora dela. E essa coisa do controle, como a gente está vendo muito pelo olhar da Minnie, o relacionamento dela com os filhos faz com que a gente entenda que a Minnie não é essa coisa toda não, como no relacionamento com os filhos. Não é uma personalidade fácil de se lidar. E também tem toda essa questão do Rasputin, essa coisa, Czar e a esposa com esse cara. Nessa série da Netflix, era um recorte desse momento. Se ainda tiver em cartaz, você vai ver um recorte
dessa decaída da Rússia e a importância desse Rasputin. Era só isso que eu entendia dessa família Romanov. Essa parte de como surgiu até a partir da Maria foi engrandecedor. É um livro melancólico? Sim, é um livro melancólico. E cruel. Então, se você é mãe, você vai sentir esse desespero dessa família. A menina que começou essa história é muito diferente da mulher que terminou, praticamente como se tivesse nascido no seio mesmo da Rússia. Você vê facilidade que a menina tinha de se adaptar, que relutou tanto, que não queria sair do seio da família, dos pais, lá na Dinamarca, mas vestiu a camisa da Rússia e diz: eu sou imperatriz e é isso que eu sou e eu vou ajudar meu povo. Você desconhece totalmente os princípios de controle da família que você vai ser apresentado no início da história. Ela vai continuar com essa intransigência, com esse controle de poder controlar a família, mas também tem aquela sede de compromisso, de ajudar os menos favorecidos. O autor vai nos dizer nas últimas páginas o que ele acha da Maria Feodorovna. Eu concordo com o que ele diz aqui, que ele tentou ao máximo mostrar as vulnerabilidades dessa mulher, sem idealizá-la, mesmo ela tendo muitos feitos e tendo tido toda a relevância que ela teve nesse período. Hoje, muitas pessoas não conhecem, só se lembram, só tem na mente a história da família Romanov desaparecida, mas a Maria fez grandes coisas, mesmo após de tudo isso, da guerra terminar, pelos refugiados russos e pelas pessoas que ainda tinham aquela áurea, né, mesmo muito pobre, da imperatriz. Porque eu acho que imperatriz não é o fato de se ter o título. Ela deu uma nova roupagem para essa nomenclatura. É ser uma imperatriz. É estar disponível, é vestir a camisa de ajudar os menos favorecidos. 4 de 5 porque é C.W. Gordner e ele foi realmente visceral nessa história. Essa história ainda não terminou não, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui, bora terminar essa conversa aqui.